creio eu, e o Senhor bem sabe, Pai, o quanto ele é empenhado na tua obra, Senhor, ao qual vem transmitir a tua palavra para a tua igreja, Pai. Cobre ele e toda a família, derramando o sangue do Cordeiro, Senhor, que nesta santa ceia o Senhor continue falando conosco tremendamente, Pai. Ô Senhor, precisamos, Pai, cada dia mais ouvir a tua voz, Senhor. E o Senhor usa o homem como instrumento da tua obra, pois está na palavra, Senhor. Somos todos membros de um só corpo. Este corpo que foi partido na cruz por todos nós. Toma teu filho em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Fala com a tua igreja. E a igreja diz, com as palmas, recebe aqui o nosso diácono José, que vai transmitir a palavra do Senhor nesta manhã. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que felicidade conhecer mais uma família que vai morar no céu. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui privilegiado pela organização. Você olha a vontade do Senhor Jesus. Como Deus é maravilhoso. Cheguei ontem aqui, ele falou, vamos passar na igreja para você conhecer. Aí aqui eu dou de cara com 2 diáconos dedicados à obra. Aí mais ou menos 1h30 a gente passou aqui, estava impecável como está agora. Uma coisa linda de se ver, que faz tempo que eu não tinha visto. Eu tenho 15 anos de adorador ao Senhor, de servo do Senhor, e não tinha visto, com toda a sinceridade do mundo, pessoas dedicadas a fazer a obra com amor e em verdade. Uma coisa tremenda de se ver. Eu até comentei com a minha esposa a referência, sabe, assim, de organização, a dedicação, a limpeza, tudo isso. Eu fico maravilhado de se ver os irmãos dedicados. Eu sempre trabalhei na obra, sempre me doei também. E eu trabalhei até onde eu sou permitido chegar. Glória a Deus. Estou aqui, obrigado pela confiança que o nosso pastor nos deu, de virmos aqui de Camaçari, trazer essa linda mensagem que Deus nos tem para mim e para você. Glória a Deus. E pela minha pastora também, Maria Ângela, o pastor já conhece, a missionária Maria também já conhece, que para me liberar eu estar aqui hoje, né, é Deus acima de todos, e nós só somos que obedecer. A palavra de hoje nós temos para 1 Coríntios, aleluias, ali no capítulo 6, aleluia, Senhor, grande é o Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou maranhense, a minha esposa que é baiana, sou grato por essa mulher maravilhosa. Eu um feliz Dia das Mães para todas as mães, não só aqui, mas de todas as mães que Papai nos permite conhecer. Eu não tenho mais mães, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aqui no 1 Coríntios, no capítulo 6, quem achou, diga glória a Deus. E quem não achou, espera mais um pouco. Amém. Ela vai nos dizer assim, irmãos, o tema da mensagem, ela vai dizer assim, ó, o uso do corpo para a glória de Deus. Aleluias. Aqui no versículo 16, ele vai falar assim, ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. O 18. Fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém cometer não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês
que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas Deus, pois Ele o comprou e pagou com preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Pode sentar, gloriando ao Senhor Jesus. Aleluias. Quando o pastor me convocou para trazer essa mensagem, Deus me deu essa passagem em sonho. Aí eu chego aqui e eu descubro que ele está dando um ensino sobre o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, obrigado por essa ligação do céu. Porque quando o Senhor está no negócio, não tem arrodeio, somente é direto e reto, que nem diz ele. É direto, reto e grosso. Aleluia. Mas vamos lá, irmãos. O que nós temos que nos preparar para receber o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus? Irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele vai edificar conforme você se prepara para receber ele. Quando nós recebemos o Espírito do Senhor Jesus, ele habita sobre nós. Mas se nós não tomarmos cuidado para não perder essa essência do Espírito Santo, ele se afasta de nós. Assim como Davi pecou ali com Batseba, aleluias, que ele falou assim, Senhor, tira o que quiseres de mim, mas não tira o teu Espírito. Aleluias. Grande é o Senhor Todo-Poderoso. Quando Davi chegou ali, irmãos, aflito, arrependido por aquele adultério, aleluias, ele pediu para Deus, Senhor, você pode tirar qualquer coisa de mim, menos o teu Espírito. Por quê, irmãos? Ele viu como Saul ficou sem o Espírito do Senhor. Ele ficou atribulado com os espíritos malignos, que Deus permitiu ele estar ali para que obedeça ao Senhor. Quando nós somos obedientes a Deus, nós só temos que fazer o quê? O ide, a pregação, o caminho do Senhor, obedecer o caminho do Espírito Santo. E quando nós rezamos nessa palavra de hoje, quando nós temos aqui, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra vai nos dizer que nós, crentes, adorador do Senhor, quando nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluias. Nós somos o testemunho do Senhor. Nós somos a luz do Senhor. Porque nós conhecemos a palavra que edifica a nossa alma. Aleluia, Senhor. Ele vai nos dizer, irmão, que nós, os cristãos que têm o Espírito em Cristo, que têm o Espírito e a esperança da glória dentro dele. Aleluias. Nós temos que ter, irmão, essa essência do Espírito Santo. Aleluia. E quando nós estamos no trabalho, nós somos um alvo. Aleluias. Nós somos o alvo das pessoas que não são conhecidas da palavra. Eu sempre digo assim, quando eu trabalhava numa empresa lá em Goiás, obrigado, minha irmã. Quando eu trabalhava numa empresa lá em Goiás, Deus falou assim, sobe no monte 7 vezes, 7 noites, e eu não entendi o trabalhar de Deus. Eu falei, Senhor, mas por que isso? Ele não me respondeu, só apenas obedeci. Quando nós temos essa essência do Espírito, nós obedecemos. Eu estava trabalhando numa obra de 7 obras de endereços diferentes, e eu fazia parte da fiscalização desta obra. E aonde eu passava, eu evangelizava. E quando eu cheguei ali, o patrão falou assim, Beto, que esse é meu nome em fantasia, tá, gente? Beto, você vai para tal obra, tal endereço. Eu falei, amém, eu vou. Peguei minha moto e fui. Cheguei lá, tinha o rapaz que era o vigia da obra. Eu já vou voltar para a palavra, irmãos, só para você entender o que Deus quer fazer aqui hoje. Quando eu cheguei lá, tinha um rapaz que ele era totalmente dependente químico do álcool.
Aí, naquele eu ouvi ele, aquilo me incomodou. Eu falei, Senhor, o que queres que eu faça? Aí eu falei, ele falou assim no meu coração, ore na vida dele. Aí eu falei assim, eu orar dentro da obra, porque nós temos esse medo, né? Nós como conhecedor que nós temos que se escandalizar na obra cheia de peão, cada um usando os seus vícios lá, se matando com os seus vícios, e a gente que é a luz daquele lugar, a gente é seta, a gente é apontado. Tá entendendo? E Deus, ele fez assim, ora na vida desse homem. Eu chamei ele, chamo até o William. Eu cheguei e falei assim, William, Jesus te ama. E isso eu tinha feito, eu fiz o propósito que Deus colocou no meu coração em 7 dias. E ele falou assim, é mesmo? Quem é esse Deus? Desse jeito ele falou. Quando eu falei assim, Senhor Jesus é quem deu a vida por mim e por você. Se não fosse ele, tu não estava aqui hoje respirando da forma que você está hoje. Mas Deus quer te salvar desta vida. Oh Deus de glória. E quando ele chegou ali, eu falei assim, William, vem cá. Eu peguei, como uns prédiozinhos cheios de apartamentos, são 6 apartamentos cada prédio. Eu chamei ele num quarto, tinha a porta. Aí eu tinha um obreiro que trabalhava com a gente. Peguei e chamei ele assim. Me ajuda aqui, irmão, intercede aqui por mim que eu vou orar por ele. Ele falou assim, eu não mexo com isso. Eu falei, meu irmão, mas tu não é obreiro da casa do Senhor, tu não me falou que tu é obreiro. Vamos orar por esse homem. Ele, não vou orar não, ele saiu correndo. Eu falei, amém, por favor, só segura a porta para ninguém entrar. Porque eu sabia o que Deus ia fazer. Deus tinha mostrado para mim. Quando eu coloquei a mão assim nele, o demônio manifestou nele na hora. Irmão, isso é forte, irmãos. Às vezes nós estamos dominados, irmãos, por coisas que nós assim, isso é certo ou é errado? Nós temos a dúvida, por quê? Se nós não tivermos o caminho, a verdade e a vida, como é que nós vamos saber que nós estamos certo ou errado? Jesus falou para os seus discípulos, pregue a minha palavra, vão preparar o lugar aonde eu passarei. Eles só fizeram o quê? Obedeceram. Só que tem um porém nessa mensagem. Deus separou em dois grupos de 70 pessoas. Estava até comentando com o pastor ontem, a referente. 2 grupos de 70 pessoas. Ele separou em 2 e 2. Mas ele saiu anunciando o evangelho, aonde Cristo ia passar. Mas desses 2 grupos de 70, Deus separou os 12. Mas dos 12, o escolhido foi 3. Oh, aleluia, Senhor. Irmãos, muitas das vezes nós temos essa essência, mas nós damos lugar, irmão, para Deus nos usar. Nós não damos lugar para Deus fazer a mensagem que nós temos que transmitir. Nós temos que ter a essência do Espírito Santo. Se nós somos crentes, nós somos a luz do mundo. Dê lugar para Jesus te usar, vaso. Oh, aleluias. Como que você quer ser? Eu quero pregar no lugar. Eu quero ser cheio. Mas não dá lugar. Deus de glória. Dê lugar, vaso. Que Deus usa. Não tenha medo. Que muitas vezes você vem aquele pensamento, faça isso, será que é eu, ou é Deus, ou é a minha carne? Irmão, ore a Deus, apresente a Deus. É isso que eu faço isso. Quando Deus fala assim, faça isso, eu falei, Jesus, eu tenho dúvida, eu vou orar. Aleluia, Senhor. Se nós somos o corpo do Espírito Santo, nós somos o templo da morada do Senhor. Aleluias. Grande é o Senhor. Pai de glória. O Deus que usou Abraão, usou Isaac e usou Jacó, é o mesmo Deus que cura hoje, irmãos. É o mesmo Deus de hoje, irmãos. Só que eles tinham a diferença. Ele não dava ouvidos
o esquerdo e nem a direita, só obedecia. Oh, maravilhoso é o Senhor, Pai. Ele tinha a essência do Espírito Santo. Quando nós temos essa essência, irmão, a gente não liga para quem está dizendo de você, irmão. Nós estamos somente ligados no céu. Aleluia, Senhor. Eu tiro por mim, irmãos. Eu já saí da casa do Senhor por causa de mimimi, irmãos. Eu fui dar ouvido com conversinhas. E quando Deus me pegou e falou assim: foi eu que te loquei, foi eu que te chamei, e tu vai voltar para onde você estava. Aleluia, Senhor. Irmão, quando eu saí da casa do Senhor, parece que a minha vida, ela não se transformou em tragédia, ela virou uma tragédia. Eu e minha família desmanchando. Por quê? A gente não dá o lugar para Jesus trabalhar na nossa vida. A gente não dá o espaço para o Espírito Santo guiar você. Quando nós damos o lugar, Ele nos guia. Nós não somos enganados. Nós não somos passados a mão na cabeça. O bom pastor, ele vai falar o quê? Ele vai corrigir o erro das suas ovelhas. Aí a ovelha fala: eu não vou mais naquela igreja porque o pastor é brabo. Mas tem que ser, irmãos. Tem que ser. Aleluia, Senhor. Ele tem que ser, irmão, porque se é assim, se tem um erro, irmãos, e ele passa a mão na cabeça, será que o erro é seu ou é dele? Quem que fez Caim pecar? Quem que fez? Foi a Eva ou foi a maçã? Aleluia, irmãos. Grande é o Senhor, Pai. E Deus vai falar assim, que nós temos que ser o altar do Senhor. Nós temos que ser o altar do Espírito Santo. Quando nós jejuamos, nós sacrificamos o nosso ego, para que Deus faça morada na nossa vida, para que nós sejamos a essência. Aleluia, Senhor. Quando Moisés separou ali os filhos de Arão para cuidar do tabernáculo, só que ele podia cuidar, mas não podia mexer nos itens consagrados. Somente o sumo sacerdote, que era Arão. Quando ele desobedeceu, o que ele fez? Deus recolheu o espírito de vida. É a obediência. É a obediência, o seu pastor aqui na terra, e nós temos que obedecer o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus Salvador. Aleluias. Grande é o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, eu estava fazendo esse estudo para trazer. Eu falei: Senhor, essa mensagem mesmo, sendo que Deus já tinha me dado ela em sonhos. Eu falei: Senhor, só quero te obedecer. E tem mais, ele falou assim: chega lá e você vai ter uma confirmação. Aí eu chego aqui, o pastor me fala: estou dando um estudo sobre o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, obrigado. Ele viu que eu dei risada. Eu falei: pastor, não estou rindo do Senhor, estou rindo porque Deus está confirmando aquilo que Ele mandou eu vim fazer aqui. Eu peguei e mostrei para ele: está aqui, pastor. Muitas vezes, irmão, nós estamos aqui na casa do nosso Senhor Jesus, mas nós não estamos, irmãos. Nós não estamos. Nós estamos ligados com as coisas lá fora. Aleluias. Quando eu saio da minha casa, eu falo assim: eu vou para a casa do Senhor te adorar, independente de quem esteja. Mas o Senhor é quem vai estar. Aleluias. Grande é o Senhor Jesus, meu Pai. Aleluias. Nós temos, irmãos, essa convicção que o Espírito Santo vive em nós. Vive em nós. E nós temos que refletir essa mensagem. Aleluias.
Deus de glória. Nós temos que ser esse Espírito Santo. Quando Deus nos chama para anunciar a mensagem do Senhor, para pregar o Evangelho, nós temos que estar preparados, irmãos. Porque qualquer hora a trombeta toca. Qualquer hora, irmãos. Você está no WhatsApp, o povo vai e você fica. Você não está ligado no céu. Você está na frente da televisão vendo uma novela, você fica. Você não está ligado no céu. Você está ali na casa de um amigo, de um parente. Você fica, irmãos. Você não está ligado no céu. Quando a trombeta tocar, irmãos, nós temos que estar ligados, irmãos, com a videira. Que a palavra vai dizer assim, que aquilo que está ligado no céu está ligado na terra. E esse Espírito Santo é o que, irmãos? A ligação com a terra e o céu. Oh, aleluias. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, irmão. Nós temos que ter a certeza, irmão. A certeza. Quando nós temos as dúvidas que Deus nos chamou para ser essa luz, nós temos que ter a certeza, irmãos. Deixa a dúvida de lado. Apresente a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Eu lembro que uma vez, quando eu aceitei Jesus, eu falei assim, o obreiro falou assim, irmãos, Deus tem pressa na tua obra. Eu falei, que nada, irmãos. Que nada, isso aí é conversa. Te dou 1 ano. Isso é tempo de pouco demais. Eu todo torto. Aleluia. Eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Aleluia. Eu era o altar. Oh, aleluia. Eu era um altar, irmão, dos deuses do meu pai. Eu era oferecido em sacrifício. Quando eu vim sair do Maranhão, sou maranhense, tá, irmãos? Quando eu saí do Maranhão, fui para São Paulo, irmão, eu todo final de semana estava na farra. Sabe por quê? Porque eu nasci nessa vida. Tá entendendo? Quando Deus te chama, irmão, você pode estar lá no fundo do poço. Mas Deus, ele coloca uma escada. Deus coloca uma escada para você subir em degrau em degrau. Não é um pulo, não. Você vai subindo. Você vai subindo. Você vai subindo. Oh, aleluia, Senhor. É de degrau em degrau, irmão, que você chega perto de Jesus. Aí eu fui para a igreja. Aquela multidão. Era uma igreja pequena assim, pastor. Era uma igreja pequena assim. A igreja lotada. Instrumento. Essas crianças tocando, que é uma maravilha. Aí, alguém quer aceitar Jesus? Eu falei, eu. É a minha esposa, eu também. A gente namorava, tá, irmãos? Aí demorou pouco, Deus usou um vaso, estava pregando. Deus tem pressa na obra de vocês. Eu falei, isso é conversa. Irmãos, ele falou assim, Deus te dá 1 ano para você ter a sua empresa. Eu com 38 mil de débito no banco. Não tinha uma conta. Você vai ter a tua casa. Eu falei, não tem R$1 no bolso. Você vai ter o filho e o teu casamento. A minha esposa falava de casamento, joga um balde de água quente nela. E para começar, era estéreo. Eu falei, Senhor, essa gosta não é para mim não. Irmãos, na semana seguinte eu recebi uma ligação. Olha, se você pagar R$600, tua dívida está quitada. Aí eu mando o link, mande. Oi, irmãos, eu vou voltar para a mensagem. Eu costumo pregar assim, irmãos. Aleluias. Aí o patrão que pagou, porque não tinha uma conta, não tinha um dia assim, ó, você paga e eu vou te pagando aos poucos. Ele falou, eu pago. Irmãos, esse negócio foi fluindo, sabe? Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí a patroa eu chamei para casar, ela falou, eu não quero casar não, porque isso não é para mim.
Falei, não é pra tu não, né? Tá bom. Mas eu vou continuar mesmo assim. Não abri mão. Aí, irmãos, a gente citou Jesus, o pastor sempre doutrinando a gente, graças a Deus. E aí, quando a gente aceitou a casar, a gente casou, fui morar de aluguel. Já morava de aluguel sozinho, eu só puxei ela para casa. Aleluia. Aí morei mais ou menos um ano, acho que não foi nem um ano. Aleluia. Irmãos, vou te falar. Ela estava deitada esse dia. E a mulher bateu na porta. Eu preciso da casa amanhã. Eu peguei e falei assim, não, eu te entrego a tua casa. Se você me dá o dinheiro que eu dei adiantado, eu entrego até agora mesmo. Não, por isso não, amanhã está na mão. Tudo bem. Irmãos, quando eu entreguei a chave para ela, eu falei assim, obrigado pela oportunidade do tempo que você confiou em entregar a tua casa nas minhas mãos. Mas você pediu na hora certa. Eu estou indo para a minha própria casa. Irmão, o segredo de Deus trabalhar na tua vida é não sair contando para A e nem para B. Quando nós pegamos os nossos impossíveis para nós e entregamos no altar do Senhor, aleluias. É assim que ele trabalha. Deus trabalha no silêncio. Aleluias. Muitas vezes nós temos um chamado e nós queremos pular o caminho. Mas primeiro nós temos que passar por um processo. Aleluias. Deus não fez ali Jeremias pegar aquele vaso e amassar várias vezes até chegar ao ponto certo. Assim é nós. Oh, aleluia, Senhor. Muitas vezes, irmão, nós estamos ali naquele lugar, assim, ó. Ninguém dá nada. Ninguém dá nada. Esse aí, não é a frente, não. Mas aí que você se engana. Aquele que fala menos é o que Deus usa. Deus não quer pessoas para falar coisas que desagradam a Deus. Deus quer pessoas que têm a ligação e a direção da palavra de Deus. E que nós temos essa direção. É a direção de quem? Do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Deus de glória. Irmãos, a gente casou, irmãos. E aí tudo bem. Um dia eu estava num propósito de 21 dias. Subido 21 quinta-feiras. Eu e um presbítero. Até estava falando com ele ontem. Hoje ele é pastor e dirigente de Novos Convertidos. E aí, irmãos, cheguei do monte num dos últimos dias. A gente nem sonhava de ter filho. Ela sempre fez tratamento, porque o caso dela era caso de câncer. Aleluia. Mas quando eu estava orando ali no pé daquela cama, que Deus me mostrou na frente de um espelho, passando a mão na barriga como que esteja grávida. Eu peguei e falei para ela, falei assim, nunca vi santo de casa fazer milagre. Eu falei, amém, deixa Deus está fazendo tudo. Na semana seguinte, ela assim, eu tenho que ir no médico, tenho que fazer um teste, que tinha que fazer esse acompanhamento. As mulheres devem saber o que eu estou falando. Aleluia. E quando ali aquele teste deu positivo, a gente não sabia se pulava, se gritava ou se chorava. Nós sabendo do chamado e a promessa de Deus. Nunca questionei ela em relação a isso. Eu vou arrumar outra mulher porque você não pode me dar um filho. Nunca na minha vida. Ela que falava assim, arruma uma mulher que pode te dar um filho, porque eu não sou mulher capaz. Eu falei, não. Quando Deus falar, eu faço. Mas até aqui, eu vou só obedecer a Ele. Aleluia, Senhor. E quando deu o positivo, a gente não dormiu. A gente de manhãzinha cedo, nós era o primeiro do hospital. Estamos aqui para fazer o teste de sangue, saber se é verdade. Aí deu positivo. O médico chegou assim,
agora eu sei que há um Deus na vida de vocês. E ele não conhecia e não sabia que nós era adorador do Senhor. Olha o trabalhar de Deus. Irmãos, aí veio Isaías. Eu namorava com ela, ela falou assim, olha, se nós tivermos um filho, ela fala assim, eu falei para ela. Ela disse, não, nunca vou te dar um filho, porque eu não posso ter filho. Era o sonho da gente, até ser pai. Se for homem, eu vou colocar o nome de Isaías. E se for mulher, eu vou colocar Isabela. Pronto. Aí veio Isaías. Quando Isaías nasceu, irmão, só Deus para testemunhar um negócio daquele. O menino, a Nayara deu entrar no hospital, irmão. Eu vou voltar para a mensagem. Eu tenho tempo ainda. Mais 2 minutos eu tenho tempo. Vou voltar para a mensagem, irmãos. Aí Deus, ela falou assim, ora para esse menino nascer logo. Eu peguei, Senhor, está em tuas mãos. Faça o teu querer, o menino nasceu. Quando eu peguei o menino, eu levantei, Senhor, está aqui, é teu filho. Faça a tua vontade. E o meu filho com 2 anos, já estava cantando. E hoje ele canta. E se você perguntar a mensagem da Bíblia, ele vai falar na cara dura dele, tá entendendo? Ele é ousado, irmãos, que ele não vê, mas na próxima vez ele vai vir. Mas ele é ousado. Ele gosta de cantar, ele gosta de falar o versículo, ele gosta de contar a história da Bíblia. Mas desde o ventre que eu fazia isso para ele ouvia. Desde o ventre. A palavra não fala que é desde o ventre que eu te chamei? É nós que temos que transmitir a mensagem para eles. Nós, desde o ventre, Deus colocou aquela semente. Mas nós temos que cuidar daquela semente. Se nós não regarmos, como é que a semente vai dar bons frutos? Irmãos, vou lhe falar uma mensagem. Jesus, quando ele nasceu, ele foi perseguido, irmãos. Ele sempre foi perseguido. E ele era o salvador da nação. Por que que nós não vamos ser, irmãos? Nós somos o alvo, irmão, para os que estão lá fora, irmãos. Quando nós temos um vizinho nosso, que nós somos crentes, que eles não são, quando eles escutam uma voz alta, é crente que está gritando. Está entendendo? É crente que está gritando com a mulher ou com o filho. Até isso, nós temos que vigiar. E quando nós temos essa essência do Espírito Santo, nós não fazemos isso. O meu filho, eu só olho para ele. Ele já sabe que eu estou brigando com ele. De vez em quando a gente dá uns gritos porque a gente é falha. Ninguém é santo, irmãos. Mas de vez em quando eu dou uma chamada. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos, nós temos, irmãos, que nem está lá em Provérbios 22, verso 6. Ensinai a criança no caminho que deve andar, porque depois se virá velho, não se desviará dele. É obrigação nossa. Muitas vezes a criança está ali de canto e você não chega para conversar. É uma criança, irmão, mas tem sentimento. É uma criança. Nós vemos que a criança de canto chorando, nós vai se aquietar, menino. Vai se para lá, menino. Nós não chega. Nós temos que ser amigo daquela criança. Independente que é o seu filho ou não. Nós temos que ter essa essência de mansidão, fidelidade, sinceridade. Oh, aleluias. É nós, irmão. Nossa obrigação é nossa.
E assim, irmãos, Deus até aqui nos ajudou. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu costumo pregar assim, irmãos. Eu costumo pregar assim. Eu não sou de gritar. Mas eu prego como eu vivo, como a palavra vive. E nós temos que viver em palavra. Nós temos que viver o evangelho. Como que nós vamos ganhar almas lá fora se nós não vivemos o que pregamos? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu quero entregar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, nós temos uma mensagem fresquinha do céu, não deixa isso passar, irmãos. Porque nós não estamos ligados com o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quando nós estamos ligados, irmãos, até uma abelhinha que passa, a gente, opa, Deus está usando aquela abelha. Opa, Deus está usando aquela abelhinha para me chamar a atenção. Às madrugadas a gente acorda com barulho. Que barulho é esse? Não, é Deus querendo falar contigo. Aleluia, Senhor. Muitas vezes nós espancamos aquele barulho porque não quer levantar da sua cama para falar com o Pai. Meu Pai, nós que temos esse chamado de anunciar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, chamado de ser missionário, pastores, evangelistas. Muitos obreiros vão sair dessa congregação para pregar o Evangelho. Muitos pequenininhos vão ser os grandes pastores. Muitas irmãs vão ser grandes missionárias. Muitos. Às vezes a gente olha assim para uma irmã, essa irmã aí, oh Jesus, tem misericórdia. Mas irmãos, eu tenho um irmão. Ele já foi preso 3 vezes, negócio de tráfico. E hoje ele é casado com uma missionária, dirigente de uma congregação. Eu orei por ele no sábado, no domingo ele aceitou Jesus. Ele só pediu, ora por mim. Eu falei, eu oro. Eu sempre orei pelos meus irmãos. Nós somos 7 irmãos. Lá tem 4 ainda que não se converteram. Mas Deus está tratando. E o que eu pensava assim, esse aí não tem mais jeito. Foi aonde Deus me surpreendeu, irmãos. Me surpreendeu. Eu falando com ele ontem, tá parecendo um casal de 15 anos apaixonado. Eu falei, é Deus puro. Eu falei, mas cuidado. Porque quando Deus tem pressa, Ele recolhe. Tem cuidado. Muitas das vezes nós temos, agora meu irmão está na graça. Mas meu irmão, naquela hora para outra, nós ouvimos uma ligação, uma mensagem. Seu irmão partiu dessa terra para o outro lado. Por quê? Quando Deus quer recolher os seus, Ele faz esse processo para depois esse processo edificar, irmão. Ele já era afastado há muitos anos. Muitos anos. Era obreiro. E entrou nessa vida errada, Jesus. Mas Deus recolheu, está ali, adorando ao Senhor. Irmãos, já passou do meu horário que o pastor terminou, daqui a pouco ele dá um puxão de orelha aqui. Mas eu fico feliz de transmitir essa mensagem. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que Deus tenha falado nos seus corações. Eu não vim aqui para agradar o nosso pastor, somente fazer aquilo que Deus me mandou. Eu só obedeço.
Nós só somos ferramenta do Senhor, tá? Eu agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus.